Pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer um vídeo com um resumo do que eu vi no curso de FISP que eu fiz lá na Fundacentro. Bom, esse é o conteúdo programático que eles apresentaram aí no curso. O treinamento foi ministrado pelo José Poseibon e pelo Fernando Sobrinho, já são da área de higiene, né? O José Poseibon é da área de higiene. E a Fernanda Ventura que falou mais sobre a FISP, que eu vou mostrar para vocês. A Fundacentro disponibilizou o link da Biquim, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, e nesse link tem o acesso aí para todo o conteúdo da NBR 14.725, né, que fala da FISP, que para quem tiver interesse é só fazer o cadastro no site da Biquim e consultar toda a norma 14.725. Uma informação interessante que eles passaram aí no curso é que a parte 3 da norma que fala sobre rotulagem foi feita a atualização em 2012, então as FISPICs com datas anteriores a 2012, elas não atendem a NBR 14.725, então elas não estão válidas. Então é uma referência para a gente. Falar um pouco aí da CGIH. A CGIH é a Associação de Higienistas, né? Com sede nos Estados Unidos, que tem o ideal aí de promover a proteção dos trabalhadores, fornecendo informações científicas, oportuna e objetiva a nós que somos profissionais da área de higiene ocupacional. José Possebon começou falando dos cancerígenos, né? Que conforme a CGIH, os cânceres podem ser produzidos aí pela exposição a substâncias químicas, e por exposição à radiação ionizante e não ionizante, como a radiação ultravioleta, que é o caso aí dos cânceres, o linfoma, que se inicia na célula imunológica, o carcinoma, que ataca a pele e os tecidos que revestem os órgãos internos, e o sarcoma, que é um tipo de câncer que se inicia nos ossos, nas cartilagens, nos músculos, na gordura, nos vasos sanguíneos ou tecidos conjuntivos. Ele passou a classificação da CGIH, né, dos tipos de câncer. O que a gente tem que ficar mais preocupado aí no A1, que ele é confirmado como cancerígeno, e fica alerta com os produtos químicos que são suspeitos aí de câncer, né, o A2. Bom, aí estão os cancerígenos comprovados, os A1. Alcatrão de hulha é um deles, o cloreto de vinila e as poeiras de carvalho e faia, que são madeiras duras, né? Interessante a gente sempre ficar de olho nesses que são comprovados aí nos processos que a gente tem, processos de borracha, processos na área do plástico, se não tem nenhum desses componentes aí. Aí estão os classificados como A2, cancerígeno suspeito. Tem aí o ácido sulfúrico, as fibras de cerâmica refratária, o quartzo, que é a nossa sílica, e as poeiras de madeira que são mais moles, né? Serve para a gente acender um sinal de alerta aí dos nossos processos também, que demandam o uso desses materiais. Treinamento também foi falado da IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. A IARC também classifica aí os tipos de câncer. Aí está a classificação da IARC, né? O grupo 1 também é confirmado. A diferença é que a IARC tem 111 substâncias químicas que são comprovadamente cancerígenas para eles, e muito deles que para a IARC é confirmado como cancerígeno, para a CGIH é suspeito. Nesse slide, a CGIH apresenta 19 substâncias que são comprovadamente cancerígenas e 32 suspeitas, né? Diferente aí da IARC. E um dos exemplos aí que a IARC considera como comprovadamente cancerígeno é o formaldeído e o óxido de etileno.
Outra informação importante no treinamento é a identificação dos produtos químicos, que nós temos aí nome fantasia, nome comercial, sinônimos. Um exemplo de um produto com nome comercial, né, esse daí, a bifenila policlorada, que tem todos esses produtos, aí, todos esses nomes comerciais. Um deles é o Ascarel. Para a gente evitar erros de identificação de produtos químicos, a gente pode adotar aí o número CAS. Esse número CAS é um registro feito aí pela Associação de Químicos Americanos. É composta aí por 9 dígitos, divididos em 3 partes. Foi falado do diagrama de Rommel, que ele é usado aí para situações de emergência. O diagrama é uma forma de simbologia feita pela NFPA, que é americana, e é um losango que expressa aí os tipos de risco, né? São 4 tipos de risco, que variam de 0 a 4 aí em função do risco. A cor vermelha fala de inflamabilidade, azul de risco à saúde, a amarela de reatividade, né, o quanto ele reage com outros produtos químicos, e a branca se tem algum risco específico. Mas o diagrama de Rommel é uma identificação só para emergência, não para manipulação. Isso ficou bem claro durante o curso. A NBR, ela segue aí o GHS, o livro Púrpura, que fala da rotulagem preventiva e classifica os produtos como perigosos, que é o nosso sistema globalmente harmonizado. Os pictogramas que devem conter as FISPICs devem ser esses estabelecidos pela GHS. Foi passado para a gente todos os sites confiáveis aí para consulta de FISPICs. Eu tenho todo o material do treinamento e quem quiser o material eu disponibilizo. Uma parte que eu achei bem interessante na higiene ocupacional são esses diagramas. Acho que dá para a gente usar nos nossos treinamentos quando a gente fala de higiene ocupacional. Ele expõe aí o ambiente insalubre, né, a exposição do trabalhador, diagnóstico, análise clínica, o tratamento, e aí você tem o trabalhador saudável. Mas se você não melhorar o ambiente, ele retorna e volta a adoecer. Nesse outro esquema, ele mostra aí o ambiente insalubre, o que a gente faz, reconhecimento, avaliação e controle, e ambiente saudável, né? Trabalhador saudável, isso é higiene ocupacional. E se esse ambiente insalubre, antes de toda essa avaliação e controle, o trabalhador adoecer, né? Depois que ele tiver a cura e voltar, ele encontra um ambiente saudável e se mantém curado. Nesse esquema, ele mostra as medidas de controle, o que é relativo ao ambiente, fonte, geração, percurso, propagação, e por último, aí que são os EPIs, quando a gente fala em medidas relativas ao trabalhador, o EPI sendo a última medida de proteção aí na hierarquia de segurança. Achei bem interessante o que eles colocaram aí de terminologias, de conceito, de risco e perigo, já que existe muita confusão por ter traduções erradas aí nas normas internacionais. Ele explicou aí a tradução do hazard, que a gente fala que é perigo, né? Na verdade é uma propriedade intrínseca, possibilidade de dano, eu vou explicar isso melhor. O danger, que é quando você tem o hazard, preocupante. E o risco é a probabilidade de causar o dano, né? Pode ser calculado. Risco de quê, para quem, o que. Precisa deixar claro nos treinamentos essa diferença aí de perigo e risco, né? Que o perigo é o potencial de dano e o risco é a probabilidade. Interessante essa figura que eles colocaram, né? A diferença do hazard e do danger. O carro aí tem combustível, qual que é a propriedade, o perigo intrínseco aí, né? Ele é preocupante? Vai pegar fogo? Ele não é preocupante. Já você ter uma grande quantidade estocada em barril, né, em barris de gasolina, já é um danger,
Ele é um hazard preocupante. Nessa outra figura, ele mostra a graduação dos riscos, né? Quando o risco é um mínimo, aí ele mostra de novo o carro, tem combustível, mas é um risco mínimo do combustível pegar fogo. O risco 2, que tem um potencial maior aí de preocupação, mas os tambores, né, os barris estão fechados. O risco maior elevado, o risco 3, quando você tem um tambor de gasolina aberto. E no 4, o risco maior, emergência iminente, como um vazamento de gasolina. Aí ele mostra aí que quanto maior o controle, menor é o risco. Assim você consegue calcular o risco, né? Ele mostra que no inglês, né, o hazard, ele leva a um danger, e na tradução que foi feita em português, o perigo pode gerar perigo. Por isso que tem tanta confusão nessas terminologias. Esses conceitos que eu estou passando e mostrando, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe. Eu só achei interessante o jeito que foi exposto, que a gente pode aproveitar para os nossos cursos. Como essa relação aí que ele mostra do risco, né? Risco, perigo vezes o tempo dividido pelas medidas de controle. E o risco só será zero quando o perigo for zero, quando ele não existir ou não estar presente, né? Ou se o tempo de exposição for zero, ele existe o perigo, mas ninguém está exposto. Para a BNT, segurança é igual a um risco aceitável, ou uma ausência de riscos inaceitáveis. Quanto maior a segurança, menor é o risco. Acho que é bem legal de passar isso para o nosso pessoal. Usando as terminologias aí, a gente identifica os perigos. Tá errado, acho que tá errado aí. Adotam-se as medidas de prevenção para reduzir a probabilidade, que são os riscos de ocorrência de acidentes. Que ele coloca que a ocorrência de acidentes é a consumação dos riscos. Medidas de proteção também são usadas aí para diminuir as consequências do acidente, que são os equipamentos de proteção individual, em que o risco é a probabilidade de ocorrer o indesejado e o acidente é a ocorrência do indesejado. Essa frase que ele coloca e acho legal também a gente falar em higiene, que a prevenção ela reduz a probabilidade e a proteção reduz as consequências. Outro conceito importante é o que é o produto perigoso. É todo produto cujas propriedades químicas, físico-químicas, toxicológicas possam resultar em perigo para a saúde das pessoas, para a segurança pública ou para o meio ambiente. Outra informação importante passada no treinamento são os peróxidos, as substâncias peroxidáveis que podem explodir. Aí só o fato de abrir o vidro ela pode explodir. Aqui tem alguns produtos que formam peróxidos, que são peroxidáveis. Eu lembro aí dos éteres em algumas unidades. Hoje mesmo eu vi o ciclohexano. É importante que a gente divulgue para as unidades os cuidados necessários para não ter, né, ou as substâncias que formam aí os peróxidos, armazenar em recipiente hermeticamente fechado, em local fresco, escuro. A importância da rotulagem, principalmente para esses produtos, com data de fabricação, de recebimento, de abertura do frasco, prazo de validade, data prevista para a formação dos peróxidos. É importante também mostrar como que se identifica a formação desses peróxidos. Camada viscosa no fundo do frasco, presença de sólidos. No caso de suspeita de formação de peróxido, não abrir o frasco, não agitar o frasco e comunicar sempre a área de segurança. E a última parte do curso foi onde a Fernanda falou da FISPIC e de quanto tem de FISPICs que não são confiáveis e como fazer, né, como analisar uma FISPIC e consultar as fontes confiáveis. A Fernanda falou dos 16 itens da FISPIC conforme NBR. Vou falar o que é mais importante que ela passou, isso a gente já conhece. Identificação dos perigos aí conforme a GHS que eu falei para vocês.
A FISP deve ter a palavra de advertência, que é a palavra de perigo. Deve conter os pictogramas conforme o GHS. FISPs devem conter as frases H, que são as frases de perigo relacionadas aos produtos químicos, as antigas frases R, hoje é a frase H. E deve ter também as frases P, de precaução, que são as antigas frases S. As FISPs não entram aí os pictogramas da União Europeia, nem o diagrama de Rommel. As FISPs que apresentam esses pictogramas ou diagrama de Rommel, elas estão desatualizadas ou não estão com as informações corretas. Outra informação importante é que o fabricante é responsável pelas informações que ele coloca na FISP. Ele não pode colocar uma informação dizendo que ele não garante o que está escrito, que a responsabilidade não é dele, né? É sempre dele. A NBR ela coloca isso claro, que o fabricante é responsável pela FISP. A parte de rotulagem apresentada fica como sugestão aí para a gente, para as nossas unidades. Produtos não perigosos, colocar a identificação do produto e colocar que o produto químico é classificado, né, não classificado como perigoso de acordo com a ABNT. Colocar também recomendações de precaução quando for pertinente. Já para produtos perigosos, colocar a identificação do produto, a palavra de advertência, a frase de perigo, as frases de precaução, os telefones de emergência e os pictogramas. Bom, esse foi o resumo do curso que eu participei de 3 dias lá na Fundacentro. Aí estão alguns sites de fonte de consulta, sites confiáveis. Mais uma vez eu tenho todo o material aí do treinamento para quem quiser. E espero que vocês tenham gostado. Eu não sou especialista, eu estou passando o meu ponto de vista. E é isso. Obrigada, pessoal.